O início da Legião Urbana será contado por um dos fundadores da banda num livro que está aí em fase de produção. Quem vai estar conosco aqui no estúdio é o Cadu Lambach, antigamente conhecido como Eduardo Paraná. Foi o primeiro guitarrista da banda, também o jornalista André Molina, que está organizando essa obra e vão estar daqui a pouco aqui nos estúdios da Rádio CBN Curitiba. Esse foi o primeiro sucesso da Legião Urbana, a música Será, o deleite da Maíra Joia, que é a declarada da Legião. Isso mesmo. Duas e 59. Olha, Fábio, falando em rock and roll, deixa eu também repassar aqui para o ouvinte, porque durante o fim de semana tem um evento também de rock and roll lá na Pedreira, e com isso, claro, nós temos alguns bloqueios no trânsito ali na região. Então o motorista que vai circular no sábado ali pela região da Pedreira Paulo Leminski, também ali no Centro Cívico, deve redobrar a atenção. Esse evento, organizado por motociclistas, que devem se reunir aí em um desfile no Centro Cívico amanhã pela manhã, e aí à tarde participam do festival ali na Pedreira. A estimativa era a participação aí de aproximadamente 2.500 motociclistas reunidos a partir das 9 horas da manhã, de amanhã sábado, ali na Praça Nossa Senhora de Salete, na região do Centro Cívico. Aí eles saem ali da praça e seguem desfilando até a Rua João Gava, ali no Abranches. A partir ali da chegada dos participantes, agentes da Superintendência de Trânsito devem fazer bloqueios, isso desde a rotatória da deputado Mário de Barros até ali a rotatória em frente à Prefeitura, isso reforçando amanhã pela manhã, sábado, a partir das 9 horas da manhã. Também estará interrompida a passagem de veículos ali pela Avenida Canjos de Abreu, e na continuidade ali da Canjos de Abreu também a Barão de Cerro Azul. Previsão é que as ruas fiquem bloqueadas até por volta das 2h30 da tarde, mas os horários de início e fim dos bloqueios, você sabe, né, ouvintes, podem sofrer alteração dependendo ali da movimentação do público no local. Então, feito o alerta, amanhã tem esse festival de rock ali na Pedreira Paulo Leminski. Antes do festival tem esse passeio, então, dos motociclistas que participam desse festival. Eles devem sair, então, ali da região do Centro Cívico, da Praça Nossa Senhora de Salete, seguir junto até a Pedreira Paulo Leminski. Isso começa por volta das 9 horas da manhã e os bloqueios ali no trânsito devem seguir até as 2h30 da tarde. Nacionais da Legião Urbana. 3 e 2, repórter CB. Repórter CBN. Sexta-feira, 11 de outubro de 2019. A polícia prendeu mais de 8 toneladas de drogas em Amambaí, no Mato Grosso. Curitiba, Paraná. 3 horas e 5 minutos. CBN Curitiba, edição da tarde. Apresentação Maíra Joia e Fábio Buchmann. Tire suas mãos de mim, eu não pertenço a você. É me dominando assim que você vai entender. Eu posso estar sozinho, mas eu sei muito bem aonde estou. Você pode até duvidar, acho que isso não é amor. De volta com CBN Curitiba, edição da tarde desta sexta-feira, de volta agora para falar sobre o início, Fábio Buchmann, de
nada mais, nada menos que Legião Urbana. O início dessa, considerada por muitos a maior banda da história do rock nacional, será contado por um dos fundadores da banda em um livro que está pronto, mas ainda precisa ser editado. E quem vai contar essa trajetória é o Cadu Lambach, primeiro guitarrista da banda, também o jornalista André Molina. Os dois estão organizando essa obra e vão conversar aqui conosco nesta tarde de sexta-feira. Cadu, André, boa tarde. Boa tarde para vocês. Boa tarde. Então, como é que surgiu a ideia desse livro, de escrever o livro? E a gente está falando de qual período aí, Cadu? Olha, boa tarde a todos, essa tarde caliente em Curitiba. É uma honra estar aqui, principalmente hoje, que é 11 de outubro, aniversário da você morte sabia, do Maíra, Renato. nós temos esse elemento também. E não foi programado previamente. Não. Quando eu estava marcando a entrevista com o André Molina, era para ser na semana passada, aí ficou para essa semana, era para ser ontem, acabou caindo hoje, e aí esse fato aí é o aniversário da morte do Renato. São as datas aí coincidindo. O livro fala exatamente dos primórdios da Legião, do primeiro momento em que eu desci do palco, que o Renato Russo chegou para mim e falou assim: quero montar uma banda com você. Isso foi quando? Isso foi em 81, em Brasília, num festival de rock, que era um festival de música que acontecia no Lago Norte. E como eu conhecia já o Aborto Elétrico, porque eu já tinha visto o Aborto Elétrico no Marista, no Colégio Marista, nós éramos todos curitibanos, né? Aliás, filhos de curitibanos, então também tinha essa questão também. Minha mãe era amiga da mãe do Dinho, a família Manfredini é daqui de Curitiba, né? Então eu já conhecia o Renato de apresentações, e ele chegou para mim e falou: olha, eu descendo do palco, ele falou: quero montar uma banda com você. O que pensa um garoto que desce do palco e Renato Russo faz essa pergunta? Aceitei na hora, Maíra. Mas eu aceitei sem pestanejar, porque eu já tinha visto o Renato se apresentar e havia visto na apresentação dele não questões técnicas, porque o Aborto Elétrico não era uma banda técnica nem acadêmica. Eu sim vim do acadêmico. Sim. Hoje você é músico de jazz, né? E minha mãe era professora de piano, então eu estudei a música aqui em conservatório, aqui em Curitiba, tive professores e tal. Mas eu tinha visto uma energia tão diferenciada no Aborto Elétrico que aquilo me impactou. O Renato Russo, o Flávio Lemos, o Fê Lemos, aquele trio, me impactou bastante, também por ter os temas, a temática ser contestadora. Naquele momento era um momento de rompimento, a gente estava rompendo isso, e o Aborto Elétrico era uma banda muito importante dentro desse cenário. Mas eu aceitei na hora, porque o Renato, nossa, ele é super cantor. Então, nem na hora que ele falou assim: vamos montar uma banda comigo, eu falei na mesma hora, sim. Tô dentro. E ali começou a Legião Urbana. Quer dizer, o Renato ele e o Bonfá, Marcelo Bonfá, já tinha essa ideia. Inclusive, nesse momento, o Bonfá estava sentado em cima de uma caravan, que me olhou assim e falou: meu Deus, quem que o Renato está chamando? Mas a gente já se conhecia do Objetivo, que a gente também estudava tinha saído do Marista para estudar no Objetivo. Então ali a Legião Urbana começou naquele dia, aquele trio. Renato Russo, Marcelo Bonfá e Cadu Lambach, também conhecido como Eduardo do Paraná. Uma das lendas que corre com relação à Legião Urbana é de que você, Cadu, era técnico demais para o tipo de som da Legião Urbana. Você já chegou a esse tipo de falatório aí, de popular? É uma lenda essa história, né? É lenda, né? Às vezes eu chego em lugares assim, quando eu vou fazer show em São Paulo, Minas Gerais, as pessoas ficam me olhando meio assustadas, assim: o cara era músico demais. Olha, talvez eu tivesse mais informações e uma questão técnica um pouquinho mais aflorada. Mas isso incomodava um pouquinho os punks, porque a estética punk não cabia. Aquela música de 3 notas, uma coisa que não pode, aliás, a coisa mais refinada é uma afronta, né? Sim, era voltada ao verbo e à questão que eu falei da contestação. Então eu representava dentro da turma, que era um grupo de 20 pessoas, 25 pessoas, que estavam ali, o pessoal da Plebe Rude, Capital Inicial, a turma lá de turma Brasília da Legião, famosa, né? A turma de Brasília. Todos filhos de diplomatas e
Então eram pessoas assim que vinham de lares mais intelectuais. Então eu representava naquele momento, talvez assim, eu estava musicalmente no lugar certo, até porque foi o Renato Russo que me chamou para tocar na Legião Urbana, né? Mas talvez o que eu queria ali dentro, o pessoal não estava curtindo muito. Então, e você se arrepende de alguma decisão tomada nesse período? Sim, eu me arrependi logo após eu sair da banda, fui morar em São Paulo. Meu pai me mandou um jornal assim com uma super reportagem da Legião Urbana. Eu falei, nossa, e eu senti ali, mas ao mesmo tempo eu tenho muito orgulho, assim. Para mim foi importante ter saído, porque eu pude daí estudar música do jeito que eu queria. Fiz a universidade, me aprofundei em todas as vertentes do jazz que eu quis, do rock também e do blues. Então teve esse outro lado, né? Mas uma coisa também foi muito boa, porque eu estive em todas as festas. Então eu não pulei, eu tava lá junto. Agora, André, você que está colocando o livro no papel, como é que você conheceu o Cadu? E você já tem uma outra publicação sobre música, né? Então, um pouco do contato que eu tive com o Cadu, ele se desenvolveu mais com o lançamento desse livro que eu fiz, que é o Divã do Rock Brasileiro, que foi em 2013, que quando eu lancei esse livro, a parte que abordava o rock de Brasília e a Legião Urbana, eu fui fazer entrevista com o Cadu, e como eu sou um autor paranaense, eu queria colocar bastante Curitiba no livro, que a maioria das publicações do rock nacional não tem nada de Curitiba. Então eu procurei colocar coisas de Curitiba, colocar Blindagem, colocar o Ídolos do Matinê, o Beijo à Força, e eu sabia que tinha essa história de um cara aqui de Curitiba, que na época da Legião tinha usava o nome de Eduardo Paraná. O Cadu era o Eduardo Paraná. Que aqui é o Cadu Lambach, e ele tem essa história aí, né? Eu falei, não, vou aprofundar essa história. Eu fui conversar com ele para ver como é que era essa história. E depois do lançamento do livro, em alguns lançamentos que fizemos em algumas livrarias, com palestras, nós percebemos que as pessoas tinham uma demanda querendo saber sobre essa história da Legião Urbana. E um dia o próprio Cadu me ligou e falou assim, pô, Molina, você não quer escrever a minha história na Legião Urbana, todo aquele começo? Eu tenho um material, eu tenho uma escritura que o Renato Russo me deixou, que está inédita, com letra inédita. Vamos colocar isso no livro, contar toda a história, falar dessa minha saída do estado do Paraná para ir para Brasília, como é que a gente se conheceu naquele período ali do fim da infância. Eu falei, não, vamos fazer. E daí então a gente começou a escrever esse livro, mas o primeiro contato que eu tive com ele foi quando eu trabalhava na TV Educativa. Lá na extinta, hoje não é mais, é Paraná, mas era a extinta Paraná Educativa. Isso, que eu tinha um chefe meu, colega jornalista, o Elson Faxina, que ele falou, Molina, vamos pegar uns músicos aí para gravar o hino nacional para um dos feriados aí da pátria. E daí eu fui na casa dele, e esse contato foi bem aos poucos, né? E agora a gente está com esse livro, ele já está pronto, já está escrito. Falta só... Na fase de captação de recursos para edição, né? Isso, algumas empresas já estão colaborando, faltam algumas, assim, para a gente conseguir proporcionar o lançamento, não só em Curitiba, a gente quer fazer o lançamento em Brasília, em Porto Alegre, Rio de Janeiro, porque a Legião Urbana tem fãs em todo o Brasil, então a gente acha que é um livro com um apelo nacional. E nós tivemos aí alguns apoios, aí o deputado estadual Douglas Fabrício nos apoiou, porque ele tem essa admiração pelo rock. Foi você que convenceu ele a criar o Dia do Heavy Metal aqui no Paraná. Ele que apresentou a proposta. Ele é o culpado, né, Fábio? O Dia estadual do Heavy Metal. É o militante da música aqui na capital paranaense. André, agora como é escrever? Você é fã? Sim. Né, da Legião. Como é escrever sobre algo que você gosta? Você consegue manter o distanciamento necessário em algumas situações? A gente mantém o distanciamento, porque antes de você escrever e você pesquisar, você tem muito aquela visão de fã, daquela pessoa que acompanha os discos, os shows. E é apego, né? Ninguém pode falar mal. Você chega até, quando você é adolescente, você até briga com teus amigos. Quando falam mal da Eu já briguei da banda por conta de Legião Urbana, já briguei. Só que daí você começa a pesquisar e começa a entrar em contato com os atores dessa história de forma assim,
pessoal, você conhece. Aí você vê que, de repente, o entrevistado não age daquela forma que você imaginava, positivamente ou negativamente. Você vê a natureza, você vê a realidade do ser humano, né? Dos seres humanos, e você acaba se tornando até um pouco parte daquilo, né? Para elaborar esse livro, a gente conversou com muita gente, conversou com a Carmen Manfredini, que é irmã do Renato Russo, que ela escreveu o prefácio do livro, né, para até dar uma autenticidade ao livro, dar uma credibilidade. A gente conversou com o Juliano Manfredini também, fomos até o Rio de Janeiro, ele leu a obra. Então a gente conheceu... Juliano é o filho do Renato. O filho do Renato. A gente conheceu bastante gente envolvida que realmente participou da história para publicar esse livro, né? Esse componente é importante. Eu acho que o jornalista, no caso, eu não sou jornalista, sou músico, mas esse componente do fã, ele traz essa coisa apaixonada que acho que é a mola propulsora de tudo, né? Sim, às vezes funciona melhor do que se fosse uma pessoa isenta de emoções, vamos dizer assim. E falando em emoções, nós estamos aqui gostando do bate-papo, mas Paulo Galhardo aqui me cobre, é hora do intervalo, 3h17. Já voltamos. CBN Curitiba, edição da tarde desta sexta-feira, nós que estamos recebendo aqui no estúdio da CBN Curitiba hoje e contando para o ouvinte a história da Legião Urbana. Estão aqui no estúdio da CBN Curitiba o Cadu Lambach, que foi o primeiro guitarrista da banda, e o jornalista André Molina, que está organizando um livro que conta a história da banda. A gente, ao longo do intervalo, continuou conversando aqui sobre... Sem parar. Então, vamos compartilhar com os ouvintes, né? E falando em ouvinte, o Emerson escreveu pra gente, está dizendo que no dia 26 de outubro, o álbum As Quatro Estações vai completar 30 anos. Aí esse ele é aquele que tem, que país é esse? E... ele está até perguntando aqui, esse é o álbum que coroa a Legião e o rock dos anos 80 como um todo, é a participação do Emerson. E aí o Cadu lembrava aqui pra gente, eu quero que ele compartilhe com os ouvintes, nessa época do Quatro Estações, você foi convidado a voltar pra banda. Isso inclusive consta no livro, e saiu uma reportagem no Correio Brasiliense, na época foi o seguinte, essa história, eu acho que nem estou contando pela primeira vez essa história, mas... quem era empresária da Legião Urbana era a Fernanda, esposa do Dado Villa-Lobos, nessa época. A gente está falando de uma época onde o nicho do pop rock estava sendo forjado, estava sendo feito. Não existia ainda. Quer dizer, né, depois do primeiro e segundo sucesso da Legião, esse mercado já estava começando a aflorar, né? E trazendo não só a parte musical, mas tinha essa parte empresarial também. Tinha os empresários, esse mercado também começou a se fortalecer. Não tem almoço de graça. E o Renato, eu me lembro que o Renato me ligou e falou, olha, Paraná, eu tô aqui em Brasília, a gente veio gravar um negócio para Manchete, eu quero falar com você porque eu briguei com a Fernanda, que era empresária da Legião, esposa do Dado. Eu queria que você viesse aqui pro Hotel Nacional, que eu quero conversar com você. Nossa, eu peguei o violão e fui, né? Porque eu era o primeiro guitarrista da banda e estava ali o Renato de novo, fazendo essa proposta, né? E passei 3 dias no hotel lá, ele e mais uma amiga dele de Nova York, tocando e compondo. E eu senti que... E eu me lembro até que ele deu uma entrevista importante, assim, que a gente subiu lá no Hotel Nacional, ele deu uma entrevista e tal. Foram 3 dias de muita conversa, de muita composição. E depois ele me ligou e disse, olha, Paraná, eu e o Dado, a gente acabou, o Dado voltou. Esse momento já, não sei o quê, mas então... E é isso. Eu pensei comigo, puxa vida. Mas é que eu também já tinha outros projetos. Mas foi um momento importante. Eu me lembro que isso foi, inclusive, registrado, que está no livro, isso. Sim, está lá no livro. Está no livro, a imprensa havia registrado isso, os murmurinhos, aquelas fofocas de Brasília, o Paraná foi visto junto com o Renato Russo. É que uma coisa que é importante falar dessa relação do Cadu com o Renato Russo é que ela não teve fim lá no início da Legião Urbana, quando o Cadu saiu da Legião Urbana e era Eduardo Paraná. Depois que se consolidou essa formação do Renato com o Dado e com o Bonfá, o Renato continuou entrando em contato com o Cadu,
conversando, né? Até momentos, poucos momentos antes da morte, o Cadu conversava com o Renato. Tem até uma história que eu considero importante, que está no livro. No primeiro disco solo do Cadu, Last Blues, essa música Last Blues, que é o último blues, né? Ela era para ter a letra do Renato Russo e essa letra ser cantada pelo Renato Russo, só que ele morreu antes de gravá-la. Então a música se tornou instrumental. O Cadu até pode falar melhor sobre isso. Tá com a música Last Blues aí? Solta aí, Galhardo. Grande guitarrista que faleceu há alguns anos, um norte-americano aí. O André então contava que a música ficou instrumental porque não houve tempo então do Renato Russo escrever a letra, mas já estava combinado? Eu fiz esse convite para ele. Como eu ia gravar meu primeiro disco, eu convidei o Renato. Ele falou, tá bom, Paraná. Aquele jeito dele, tá bom, Paraná. Mas tem que ser logo. E eu não entendi porque tinha... Sabe, eu senti uma melancolia no tem que ser logo. Você também não sabia do problema? Não. Porque eu lembro que a morte do Renato Russo, falavam, o Renato Russo morreu. Daí todo mundo falou, mas como? Ele estava bem? No Rio de Janeiro as pessoas sabiam. Os mais próximos, os artistas sabiam, mas, por exemplo, nessa época eu estava morando em Brasília e realmente eu não estava convivendo mais. Né? E ele falou que tinha que ser rápido. Mas tem que ser logo. Daí eu achei aquilo esquisito, Fábio. Sabe, logo depois, em 96, eu soube da morte dele, que pra mim foi impactante, assim, né? Então, mas enfim, são questões do rock and roll. Tem uma música também, Vícios Modernos, é essa música que a letra é dele? Isso. Vícios Modernos. Vício Moderno, Daqui a pouco entra a letra aí, mas Vícios Modernos, a letra é do Renato, Cadu. Sim. Cadu, do que... Olá, vamos ouvir. Depois reclamam quando a gente se vicia. Campanha anti-câncer, uma fila no INAM. Eu poderia falar, nossa, isso é muito Renato Russo, mas é o Renato Russo. Cadu, do que o Renato escreveria hoje em suas músicas? Do que o Renato, perdão? Do que ele gostaria de escrever? O que você acha que a gente ia acompanhar nas letras de Renato Russo? No plano das projeções aí... Sim, ele teria virado um cineasta, né? Na verdade, a ideia dele era se tornar um cineasta. Que nem o Jim Morrison, do The Doors, né? Sim. Você crê que o Jim Morrison, ele cansou de ver os filmes que ele produzia ser criticado pelos colegas de curso e desistiu da carreira cinematográfica, mas também era um que começou com as pretensões de atuar no cinema e acabou caindo na música. Eu acho que ele teria uma música mais espiritualizada, uma letra mais espiritualizada, e com um instrumental assim mais virtuoso pro lado do jazz e do rock. Mas essa sua projeção é em razão do que ele passou no Não, fim é em da razão vida? pelo até que eu escrevi no livro, porque ele chamou o então Eduardo Paraná na época porque ele era um bom instrumentista, e eu acho que ele visualizava que a Legião Urbana poderia ter um instrumental melhor, e eu acho que ele queria botar na cabeça daqueles punks daquele momento que a Legião poderia ter uma música com um instrumental mais avançado, não aquela música mais elaborada. Mais elaborada, não tão simples. Só que ele não conseguiu, porque o punk naquela época era tão presente que eu acho que ele ficou meio sozinho nessa luta e o Cadu acabou ficando ali meio daquele jeito. Mas será que ele ia abandonar essa inquietude política dele? Não, eu acho que... Mas ele teria um lado político, mas eu acho que com um discurso mais aperfeiçoado, não tão simples, uma coisa mais madura. Essas perguntas são muito boas, né? Mas olha que o Brasil continuou dando matéria-prima para ótimas letras, né? E continua usando as músicas antigas dele para colocar essa posição, né? Que país é esse? Foi até a abertura de novela, esses tempos atrás, aí, não muito tempo.
Fábio, 3 horas e 28 minutos. O que a gente faz? Paulo Galhardo avisa que é hora do intervalo. A gente vai ter que encerrar a entrevista com o Cadu Lambach e o jornalista André Molina. Dava pra gente ficar uma semana conversando aqui. Muito obrigada pela presença. Já fica o convite, então, durante o lançamento do livro, da gente voltar a conversar aqui no CBN Curitiba, edição da tarde. A gente espera que falte pouco. Já esteve mais difícil. Agora já as coisas já começaram a caminhar mais, até na relação dos atores aí dessa obra aí, já as coisas estão melhores. Você tem uma expectativa de lançamento? Gente, ano que vem eu já quero deixar pronto o livro até pro começo do ano que vem, para no primeiro semestre já lançar esse livro e nós ficarmos trabalhando durante esse ano o livro, né? Com lançamentos. Só reforçando, né, André? Você, além de jornalista, é economista também e é músico, né? Sim. Toca bateria, né? Eu toco bateria, eu tive algumas bandas ali quando era adolescente, né? Uma coisa que virou mais hobby, né? E economista mais no lado da formação. Cadu, e você, quais são os seus projetos para finalizar aqui o nosso bate-papo? Olha, eu estou atuando bastante aqui em Curitiba, fazendo shows. Semana que vem eu faço um show em Dois Vizinhos, um show com o meu trio. Tenho tocado em alguns bares da cidade. Esse show que eu vendo, Cadu Lambach, Origem Legião, que é o show que eu estou vendendo, que é exatamente isso que fala sobre os... Eu conto causos no meio do show, né? Mas é tanta coisa para falar sobre o Renato nesse dia de hoje, sabe? Tem tantas passagens, assim, a gente estava falando sobre essa questão erudita do Renato. Foi tão importante isso, ele tinha um grau de erudição, que eu faço questão de trazer isso no show. Eu falo sobre... Por exemplo, minha mãe chegou uma vez para mim e falou assim: meu filho, esse seu amigo é meio esquisitão. Eu falei, por quê? Porque ele conhece a vida e a obra de todos os compositores da Renascença, do Barroco. Minha mãe era professora de piano e ele ficava atrás de uma samambaia, assistindo ela dar aula antes dos ensaios. E ele vinha com e ele chegou para ela e falou, olha, eles conversaram sobre Erik Satie. Quer dizer, era um Renato com 20 anos, mas que já estava muito na frente, sabe? Esse Renato que traz os filósofos, que traz a Bíblia e mistura tudo com o apóstolo Paulo e vira Monte Castelo. Então eu acho que o dia de hoje, esse 11 de outubro, é um dia que quem ama a Legião Urbana, como muita gente, né, sabe que é um dia que a gente lembra do Renato com muito carinho, né? E é isso que eu trago nos shows, é isso que eu tenho tentado trazer nos shows. Obrigado, ótima tarde para vocês, obrigada mais uma vez. Agora é 3 horas e 31 minutos. Daqui a pouco estão chegando as principais informações nacionais e internacionais da última meia hora. São os destaques do repórter CBN, agora das 3h30 da tarde. Mas então, antes a gente pode ir para o repórter CBN ao som, então, do Cadu Lambach com a letra do Renato Russo. Vícios modernos. Medieval. Quebrei aqui o Paulo Galhardo no ar. Diabo rei em gravuras quase eternas, as lendas não passam mais de boca em boca. Se tiver sorte é por computador, ou então a lenda termina e começa o reinado do terror. São três. O início da Legião Urbana será contado por um dos fundadores da banda num livro que está aí em fase de produção. Quem vai estar conosco aqui no estúdio é o Cadu Lambach, antigamente conhecido como Eduardo Paraná. Foi o primeiro guitarrista da banda, também o jornalista André Molina, que está organizando essa obra e vão estar daqui a pouco aqui nos estúdios da Rádio CBN Curitiba.